Queridas, mas sejam bem-vindas, bem-vinda Sônia, bem-vinda Jacilene, bem-vinda Odete, Sarilda, Thaís, que está aí conosco. Vamos orar, pedir na presença do Senhor para esse estudo, que nós venhamos ser edificadas, na sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós estamos felizes, Senhor, por estarmos aqui reunidas, Senhor, para mais um estudo, Senhor, da vida cristã. Essa revista que tem sido bênção em nossas vidas, nos orientando, Senhor, no nosso proceder, Senhor, diário, cristão. Obrigado, meu Deus, pelos estudos tão abençoadores, Senhor, que chegam na hora certa para os nossos corações. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor encontre, Senhor, morada em nossos corações para guardar a Tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Eu venho te pedir, Deus, que o Senhor fale profundamente a cada pessoa que entrou aqui nesta sala, que o Senhor use, Senhor, as nossas vidas para edificação, Senhor, de vidas, Senhor, que estão aqui conosco. Usa aquele, o Ronaldo, nos louvores a serem entoados e prepara o nosso coração para receber a Tua porção nessa noite, Deus. Queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos, Senhor, que nossa mente esteja cativa, Senhor, a Tua mensagem e que o Senhor possa sentir a vontade em nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo nesta hora. Toma o lugar que é Teu, Deus. Queremos, nesse momento, além do estudo, render-se a um altar de adoração ao Senhor. Queremos estar entregues, Senhor, a estar sintonizados, meu Deus, contigo, com o céu. Fica à vontade em nosso meio. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com você, Keila. Amém, amém. Tá dando para vocês ouvirem bem o violão? Que o Ronaldo tá tão atrás de mim. Tá? Então tá bom. É que eu tô assim, eu tô aqui no computador e aqui pro lado tá com o celular dando aceite, o pessoal entrando na sala e o meu som tá saindo do celular. Aquelas coisas que a gente tem que fazer para conseguir gravar, para conseguir fazer tudo. Bem, o nosso estudo de hoje fala sobre perdão, né? A graça que perdoa. Não sei se vocês chegaram, quem tem a revista, se chegou a pegar na revista para ver o título, né? Mas fala sobre isso. E eu lembrei logo daquele cântico, que foi até o cântico em que Thaís, que foi minha dama de honra, que levou minha aliança, entendeu? Aí, olha a carinha singela da minha dama de honra. Foi a música que ela entrou na igreja no dia do meu casamento, levando as alianças, né? Há 26 anos atrás. Então, a gente vai cantar aquele cântico que diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. A aliança do Senhor eu tenho com você, né? E às vezes a gente faz alguma coisa que a gente magoa nosso irmão. Pode até ser que às vezes é por querer, né? Que a gente está meio chateado, faz besteira. Mas às vezes é sem querer. A gente magoa um amigo, magoa um esposo, magoa um filho, magoa um irmão da igreja. Então, que a gente possa estar sempre pensando nisso. Se eu fiz alguma coisa, por qualquer uma de vocês que estão aqui, eu já logo peço, me perdoa. E a gente vai estar cantando isso nesse momento. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com
no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia, nós somos um no amor de Jesus. Como é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Glória a Deus que nós somos um no amor de Jesus. Amém, queridas. Obrigada, Keila. Obrigado, Ronaldo. E o tema de hoje é a graça que perdoa. Gente, que seria de nós sem essa maravilhosa graça? Essa graça que nos alcançou, se hoje somos salvos, lavadas e remidos no sangue do Cordeiro, é pela graça. Se nós estamos firmes na caminhada, é pela graça. E se nós podemos perdoar, é pela graça. E como nós precisamos dessa graça de Deus. Eu vou pedir a ajuda de algumas pessoas, quem tiver com a Bíblia, claro, né? Nesse tempo moderno, às vezes você nem está aí com a Bíblia, está tudo no celular, não sei se está no computador, mas o nosso texto base se encontra em Gênesis capítulo 50, os versículos são do 15 ao 21. Keila, você está com Bíblia? Dá para você ler, querida? Lê, por favor, esse texto, Gênesis 50, do 15 ao 21. Ok. Vamos tentar interagir, tá? Vou pedir que cada uma possa estar lendo também alguns versículos para vocês não ficarem só me ouvindo. Pode ler, Keila. A morte de José. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José dizendo: teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal. E agora, rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos foram e caíram diante da face dele e disseram: eis que somos os teus servos. É até qual mesmo? Até o 21. Isso mesmo. Queridos, e José, ainda tem mais. E José lhes disse: não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim. Mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida.
Por isso, não temais, eu vos sustentarei e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. Amém. Obrigada, Keila. Eu particularmente amo a história de José, né? De uma grande lição, né? Tudo que José passou, a perseguição de seus irmãos, né? O ciúme, né? Que eles sentiam de José. E nós percebemos que apesar de tudo que José enfrentou, né? A forma como ele foi generoso para com os seus irmãos, né? E nós vemos aqui um grande exemplo de perdão, né? E essa graça, né, que eu já falei que é a origem da salvação, né? Essa graça que nos salvou, que nos alcançou, né? É algo sobrenatural, é algo realmente divino, né? E a graça, ela concede também esse canal de fazer com que nós sejamos capazes de perdoar, né? E nisso podemos entender que consiste a vida cristã, né? Se nós somos salvos, se nós somos crentes, o perdão deve ser algo que deve ser nos acompanhar na caminhada, porque nós certamente vamos encontrar situações que, como aquele mesmo falou, né, já foi logo pedindo perdão a todo mundo. Certamente, inconsciente ou consciente, a gente machuca alguém. Às vezes a gente também fica triste, mas quando nós conseguimos liberar perdão e também perdoar, né, a gente tira pesos da nossa alma. E nós aprendemos aqui com José, que dentro dessa lição, né, essa graça, ela nos faz perdoar. E dentro desse tema existe algo sobrenatural, que é uma ação de Deus, do Espírito Santo. E nós vemos aqui que a prática do perdão é algo que Deus faz gerar nos nossos corações, né? A gente luta com a nossa carne diariamente, né? Para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós não somos bonzinhos, nós somos cheios de defeitos, né? E isso com a busca de Deus, com a busca de sermos parecidas com Cristo, nós buscamos também perdoar o nosso irmão, né? É fácil, não é? E muitas pessoas até consideram que você perdoar alguém é como que você ficasse com amnésia e você vai esquecer aquilo. Não, não é isso. A gente sempre dá um exemplo bem comum acerca por exemplo, quando você se machuca, quando você fere, digamos, tem um machucado ou faz uma cirurgia, fica aquela marca. Mas depois de um tempo, aquilo não dói mais. Você pode até ver aquela marquinha, mas aquilo não vai, né, mais causar dor. Da mesma forma é o perdão. E a história de José, o que ela pode nos ensinar hoje, né? O exemplo de um homem de Deus é o primeiro ponto. José era o homem de Deus. E o texto que nós lemos aqui apresenta justamente esse episódio que ele viveu com seus irmãos. E depois da morte do seu pai, os irmãos tentaram, né, buscar, né, o José, foram até o encontro dele, e mesmo assim eles estavam apreensivos, pois eles não imaginavam na capacidade de José, como José iria recebê-los, né? Mas mesmo assim eles foram apreensivos, mas buscaram José. E para eles era assim difícil essa atitude também, acredito eu. Mas agora, mesmo o pai morto, né, Jacó morto, a situação poderia mudar. Mas aí, em Gênesis 50, versículo 15, diz assim: nós fizemos mal a José, e agora ele irá retribuir com o mesmo mal. Porque a nossa mente pecaminosa é assim: eu fiz um mal àquele porque que ele vai me retribuir com bem. Né? A nossa cabeça funciona assim, humanamente falando, friamente. Né? Porque se eu fiz mal a alguém, a pessoa vai me retribuir com bem. Mas esse deve ser o princípio de todo servo e de toda serva de Deus. Não pagar o mal com o mal, e sim retribuir com o bem. Né? Então, esse foi o pensamento que os irmãos de José tiveram. Eles usaram a lógica, né? Mas como a fé não tem lógica,
A fé a gente age assim de milagre, né? Percebemos que assim é sobrenatural, né? A gente não age assim porque a gente é bonzinho. Mas se você tem no mínimo quebrantamento, se você tem no mínimo uma busca de Deus, se você resolve querer agradar a Deus, você vai tentar fazer segundo como Jesus faria. Existe até um livro que diz assim: o que faria Jesus em meu lugar, né? Então assim, a gente tem que se posicionar, né, pensando como Jesus agiria, né? Jesus iria dar realmente a oportunidade do perdão, ele iria liberar perdão. Então, por que eu não posso fazer? Eu tenho que seguir esse exemplo, né? Então, o que talvez os irmãos de José não entendiam é que esse princípio da retribuição, que ele seria dado o perdão, né? Porque eles fizeram mal a José, então eles pensaram, não, José não vai nos perdoar. E interessante que eles inventaram até uma mentira, né, para tentar salvar a pele deles. Nos versículos 16 e 17 do mesmo livro de Gênesis diz assim: portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa. Olha só, o pai morto, e eles ainda inventaram uma mentira para aliviar a barra deles, né? E eles tiveram tanto medo que enviaram esse mensageiro a José para tentar preparar o terreno, né? E ali eles abdicaram da condição de irmãos para serem escravos. Eles estavam querendo preparar o terreno e estavam se colocando de qualquer forma para ter esse acesso a José e ver se passava, digamos, uma borracha em cima de tudo que eles viveram. Então, eles foram mais ou menos assim, não foram tão leais, né? Eles foram dando o famoso jeitinho, né? Se fosse brasileiros, eu ia dizer que estavam dando um jeitinho brasileiro, né? Então, baseado nisso, eles, na verdade, eu acredito que a mente deles acusava eles todo o tempo. Por isso que eles agiam assim. Eu gosto de ser prática quando eu quero explicar algo. Por exemplo, pessoas que pensam mal do outro. Elas pensam baseado naquilo que elas são capazes de fazer. Não tem gente que vê maldade em tudo? Então aquilo é gerado porque a pessoa tem capacidade de fazer aquilo. Quando a pessoa tem um coração limpo, uma mente, né, que quer o bem, não pensa o mal. Mas os irmãos de José tramaram a própria morte dele, né? Então eles imaginavam assim: poxa, eu fiz tudo isso meu irmão, ele ainda vai me perdoar? Então vamos dizer que nosso pai exigiu que eles nos perdoassem, né? Eles ainda foram com mentira. Não é mole não, né? Os irmãos de José não é mole não. Mas olha que linda a resposta de José, né? O que mais impressiona foi a postura como José se mostrou diante deles, né? No versículo 17, José chorou enquanto falava. Ele já havia chorado pela morte do pai e no início desse próprio capítulo, né, ele chora agora por seus irmãos. E aí José, ele não teria chorado por conta só do pai novamente, mas porque depois de 17 anos no exército, ele teve a oportunidade de estar com os irmãos. E ainda assim, os irmãos não tinham entendido, né, sobre perdão, sobre perdoar de todo o coração. E ainda não tinham compreendido o que seria a bondade e o que seria crer. E por fim, José não tomou nenhuma vingança. E como nós vemos, os irmãos de José não haviam entendido esse princípio da retribuição. Não era pelo que eles tinham feito que José ia perdoar, como já falei, né? José tinha sido um referencial. E isso faz toda a diferença na hora que vamos executar uma justiça, né? Ser referencial para alguém. Eu sempre gosto de dizer que no mundo a gente tem tido poucas pessoas que a gente se espelha, que a gente gostaria assim. Fulano me inspira, né? Então, assim, que nós possamos ser a referência para esse mundo que carece de pessoas, né? Que você olha e diz assim: fulano é um servo de Deus, é uma serva de Deus, abençoada. Eu gostaria de ser como Keila, eu gostaria de ser como Jacilene, né? Rapaz, ela tem assim a misericórdia, fulano aprontou, ela perdoou.
Rapaz, que coisa bonita, porque a gente precisa, e só quem ganha, gente, muitas vezes a gente acha que quando nós perdoamos alguém, a pessoa a qual a gente liberou o perdão é que é beneficiada. Claro, é sim, mas o maior beneficiado somos nós. Porque uma pessoa que vive carregando fardos pesados, como falta de perdão, até adoece. Isso é comprovado pela neurociência que pessoas que têm dificuldade de perdão, elas também têm uma probabilidade de ter câncer. Vocês sabiam disso? Acredito que sim. Você vê quão ruim é algo que corrói, né, que é capaz até de trazer um malefício à sua saúde. Imagina a saúde espiritual. Se corrói o corpo físico, imagine a saúde espiritual. O Senhor não vai nem ouvir nossas orações, queridos, porque muitas vezes a gente assim até está orando incessantemente, mas a gente está com o coração muito cheio de raiz de amargura, com falta de perdão. Isso impede também as nossas orações. Então, que nesse estudo de hoje a gente possa também ter um tempo de refletir sobre como está o nosso coração, as nossas emoções, e deixar para trás, escolher, deixar para trás aquilo que te magoou e começar de novo, né? Que a gente possa perdoar quem nos ofendeu e saiba que você vai ser o maior beneficiado disso, né? Outra coisa importante é que José, né, foi uma forma também que o texto menciona aqui, que José acabou consolando os seus irmãos. E aí nós entendemos aqui que a palavra coração, né, aqui a palavra coração no hebraico, é literalmente o próprio homem interior, aquilo que eu tentei resumir aqui para expressar para vocês. Em algumas traduções, o termo pode ser entendido como alma. José estava, portanto, falando da alma dos seus irmãos. Mas onde está a graça divina aqui, né? Qual o benefício dessa graça? Ela reside justamente naquilo que José fez, né? José foi impulsionado a perdoar os seus irmãos, o que podemos aplicar na nossa vida. E Deus fez muito mais por nós, perdoando, né, os nossos pecados. E foi pelo quê? Pela graça de Deus, né? Isso deve impulsionar, né, que o nosso coração, a nossa mente possa também fazer com que a gente venha perdoar os outros, aqueles que nos ofenderam. José tinha essa consciência de Deus, sabia o que Deus tinha feito por ele. E por isso, né, usando a sua vida para salvar o Egito e todo mundo que estava ali naquela época, né? Quando ele viu os seus irmãos e os perdoou de verdade, ele não estava com os olhos voltados para aquilo. O que eles fizeram, a maldade de terem dado como morto, mentiram para o seu pai, né? E aí nós entendemos também os planos do Senhor, né? Porque apesar de uma maldade que fizeram com José, isso aí se transformou em bênção, né? Você vê os propósitos de Deus, isso se aplica para a nossa vida também, né? Em tudo o Senhor tem um plano e tem um propósito. Até o mal que eles julgaram fazer a José se tornou em bênção, até abençoou eles também que fizeram mal a José, né? Interessante isso, né? Então, quando ele viu os seus irmãos e os perdoou de verdade, ele não estava só com olhos voltados àquilo que eles fizeram, né? A história dele lá no passado. Mas ele foi genuíno com suas emoções, ele os perdoou. Contudo, os olhos de José estavam fitados no Deus que ele cria, no Deus eterno, né? Um Deus gracioso, amoroso, que preservou a sua vida, que fez dele um governador. E todos, todos os parentes, apesar de terem feito mal, ele teve a grandiosidade, né, de perdoá-los. Apesar de tudo que eles fizeram, ele foi generoso. E que lindo, né? E que homem de Deus. Isso é uma atitude de uma pessoa cheia de Deus, né? Ser generoso a ponto de deixar para trás alguém que tentou matá-lo, gente. É muito forte isso, né? É muito forte. Os irmãos de sangue tentaram matá-lo, né? Por conta de ciúme, de inveja, né? E, no entanto, ele teve uma generosidade, né?
que ele conseguiu, assim, passar por cima disso tudo. Queridos, e quantas vezes, por muito menos, a gente não quer passar por cima de coisas que nos ferem, Boa por causa de noite. orgulho, né? Boa noite. Por causa de um orgulho, por causa de sentimentos mesquinhos, a gente não passa por cima, né? Não, eu não posso fazer isso, eu não posso esquecer, e a gente fica nutrindo um ódio, não libera perdão. Isso atrapalha e muito a nossa comunhão com Deus, né? Então a gente pode dizer assim, é muito fácil você falar aqui, mas na prática, como é que a gente consegue isso, né? A gente tem que convidar o Espírito Santo, né? A gente é servo de Deus, servas de Deus, então a gente precisa pedir, né, a ajuda, né, porque sozinho a gente não consegue. Mas se a gente pede, Espírito Santo de Deus, faz a obra no meu coração, vem, habita no meu coração, tira isso nesse meu coração duro. Agora a gente também, queridos, a gente tem que fazer aquela oração, né, de dizer assim, Senhor, trabalha aqui, tá difícil para mim, reconhecer que tá difícil. Porque às vezes a gente fica na negação. Não, eu perdoei, mas o rancorzinho ali, né? Então, a gente precisa, né, ser sincero nas nossas orações. A gente só pede, né? A gente pede muito a Deus. Mas a gente precisa também pedir para que o Senhor possa estar aprimorando em nós, né, essas atitudes, né, que revelam de fato o servo e a serva de Deus que nós devemos ser. Não dá para ser crente, não dá para dizer que a gente serve a um Deus que perdoa se a gente não perdoa. É contraditório, nós temos que imitar o nosso Pai em tudo, né? Então, a gente precisa fazer essa oração. Espírito Santo, abre o meu coração, né? Que essa maravilhosa graça possa alcançar o meu coração, né? Para que eu possa ser apta para dar e receber perdão. E como é lindo, gente. Como é lindo. Porque vai fluindo naturalmente, sabe? No início pode ser até difícil você fazer essa oração. A gente, ao longo da caminhada de aconselhamentos, a gente encontra com muitas pessoas adoecidas, e até mesmo assim, que vivem com um semblante muito pesado, fechado, tristes, arrastando essa prisão que é o perdão. Eu acho uma prisão a pessoa que vive sem perdoar, né? Então, quando ela se liberta disso, gente, até o rosto da pessoa muda. A pessoa fica até mais bonita, fica até mais leve, porque a pessoa que vive assim, com falta de perdão, vive carrancudo, mal-humorado, fechado, desconfiando, né? Porque às vezes ela acaba, por causa de alguém que fez algo lá atrás com ela acaba transferindo para todos os seus relacionamentos, não confiando em ninguém. Isso é muito sério. Então, nós temos que estar abertos a isso, né? Você tem guardado mágoa de alguém? É uma reflexão aqui que a revista propõe. Será que você poderia colocar os seus olhos em Deus, no que Ele fez por você, e pensar na cruz? No Evangelho de Mateus 18:35, diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, no íntimo, se não perdoardes os seus irmãos. Deus nos perdoou em Cristo de uma dívida que nós não podíamos pagar. Então, peça auxílio ao Espírito Santo. Abra o seu coração para essa maravilhosa graça que nos torna aptos a receber e dar perdão. Então, liberte-se dessa prisão da mágoa e viva uma vida plena de amor a Deus. Então, queridos, a gente precisa se libertar, né, dessa prisão, né, que se chama falta de perdão, né? Você pode estar dizendo, Eva já está terminando, mas é proposital, tá? É para que você, se quiser testemunhar uma dificuldade e ver nesse estudo uma oportunidade de você liberar perdão, você não precisa dizer os personagens, mas você pode contar um testemunho, você pode falar alguma situação que você viveu, porque quando nós falamos, nós somos curados, tá, queridos? Então, a gente precisa falar para que isso também seja liberado, né? O falar cura, né? Então, se alguém gostaria de testemunhar alguma situação que viveu, tá?
você tem essa oportunidade para compartilhar conosco. Ou se precisa de oração também nessa área. Alguém gostaria de falar? Ô Eva, Oi. eu vivia isso há muitos anos atrás. No início, foi bem difícil. A gente guarda mágoa por muito tempo. Eu custei bastante, sabe? Não vou dizer a você que eu fui logo perdoando, não, a situação que eu vivia há 30 anos atrás. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu olho para isso e não sinto mais nada. Mas, assim, tem situações que a gente passa que é bem difícil você dizer, eu perdoei, eu não me importei mais, sabe? Ainda mais no início que você passa por aquilo. Mas depois, com o tempo, né, com muita oração, ouvindo muito testemunho sobre a gente perdoar, que isso, quando a gente não perdoa, né, faz mal. E Deus foi tratando meu coração e hoje em dia eu posso dizer que eu perdoei essas pessoas, entendeu? Mas, assim, é uma situação muito difícil. Você tem que, assim, estar muito mesmo na presença de Deus, buscando muito para poder Deus tirar aquilo de você. Porque, às vezes, as pessoas te fazem muito mal. Então, para você não sentir raiva, né, daquela pessoa, esquecer, assim, só Deus mesmo. Mas hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu estou liberta. Mas que é uma coisa, assim, bem difícil você perdoar, isso é realmente. Mas hoje, graças a Deus, eu perdoei e não tenho mais nada contra essa pessoa. Glória a Deus, muito obrigado, Jacilene. Agora, olha só a expressão que ela usou no início da frase, no final da frase, durante a frase. Graças a Deus. Porque, humanamente falando, nós não conseguimos, gente. É só por Deus, né? E o Espírito Santo nos incomoda, né? A gente fica constrangido quando a gente está com alguma dificuldade, assim, com algum irmão. Você se constrange, porque o Espírito Santo que habita em nós, né? Ele vai nos constrangendo a ponto de a gente perceber essa nossa falta. E como é bom, né, Jacilene, se sentir assim que superou, né? Você superou isso. Hoje você conta história e assim, vai edificar certamente outras pessoas que passaram por isso, que tem alguma dificuldade. Existe alguém que gostaria de contar mais algum testemunho? Mais alguém? Eva, eu quero, Oi. querida. Fala, Valéria. Eu concordo com a Jacilene, né? Se a gente não tiver, assim, com os nossos pés bem firmes na presença do Senhor, com o Espírito Santo bem guardadinho no nosso coração, habitando, né, no nosso coração, a gente passa por esse período de falta de perdão e afeta muito a nossa vida. Eu já passei por isso também, que a Jacilene passou há 30 anos atrás. E eu conhecia Jesus, mas eu conhecia Jesus de uma maneira superficial. Eu não conhecia Jesus como eu conheço agora, né? Como meu referencial. E a revista até citou aqui, né? O pastor Antônio, ele citou aqui que José tinha outro referencial, o Senhor. Então, isso que faz a diferença na hora da gente querer executar a nossa própria justiça em relação àquele problema, aquela pessoa que a gente está sentindo aquele peso carregando nas costas, e eu não conseguia perdoar. Mas, graças a Deus, a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar no meu coração, na minha vida, ele veio residir de forma assim, totalmente, né? Eu consegui perdoar. Eu lembrei que quem era eu para não perdoar aquela pessoa que fez aquela maldade tão grande comigo e ainda por cima com meus filhos. Mas Deus me ajudou, entendeu? Então, eu destaquei aqui na revista que quando nós fazemos igual a José, que nós temos o Jesus como nosso referencial, isso é muito possível.
Quando nós temos o Senhor como nosso referencial, é possível. E detalhe, as doenças que você citou aí, né? Eu, graças a Deus, não tive câncer, não. Mas eu tive outras doenças que foram acarretadas por essa falta de perdão. E eu senti na pele que não é bom você guardar. Nós temos que nos dispor, como José fez com os irmãos dele. Ele não quis saber o que os irmãos fizeram com ele. O pensamento de José foi pensar assim: olha o que Deus fez para mim. Olha da onde Deus me tirou e me colocou agora. A maturidade espiritual também leva a gente a pensar assim. Eu creio, né? Eu creio nisso. Mas somente com o Espírito Santo de Deus, que é essa graça que nos ajuda a perdoar. Muito obrigado, Valéria. É verdade. Não só o câncer, né? Mas existem doenças psicossomáticas. Algumas pessoas ficam depressivas, algumas pessoas ficam muito melancólicas, outras ficam com crises de ansiedade, até com pânico, tá? Com dificuldade de se relacionar. Então, causa muitas doenças na alma, né? E avalie no espírito, né? Então, assim, é um peso muito grande para a gente carregar, né? E se Deus nos perdoou de algo, né, de uma dívida tão alta que era o pecado, né, que eu e você carregava, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Né? Ele nos perdoou, né, por causa dos nossos pecados. Então, nós também somos capazes de perdoar, mas é pela graça de Deus. E essa graça, né, ela nos ajuda a perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofendeu. Né? E nós temos esse exemplo, né, desse personagem, José, um homem de Deus. Né? E como é bonita a resposta que José dá aos seus irmãos. Né? Você vê, os irmãos já foram preparados para um não. O não eles já tinham. Então, por isso que eles inventaram uma historinha lá para tentar chegar em José, né? O pegaram pesado, disseram que foi o pai que mandou ele perdoar, né? Olha só, e quantas vezes nós também somos assim, queridos? Então, que a gente venha sempre dar ouvidos à voz de Deus. Quando algo te incomodar, que certamente o Espírito Santo gera esse incômodo em nossa alma. Que você possa estar orando, né, pelas suas dificuldades. Porque o maior beneficiado somos nós, queridos, somos nós. E coisas lindas Deus fará quando você libera perdão. Né? É muito bonito. Você vai viver, o maior objetivo aí, o maior benefício é você vai viver mais leve. Né? Você fica leve quando você libera perdão. Né? Então, que Deus possa estar, né, nos constrangendo através da pessoa do Espírito Santo, para que a gente possa, né, com a graça de Deus, e graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas uma coisa é certa, ela está ao nosso alcance. Né? Então que você, até quando for orar, peça a Deus, né, pela graça. Por quê? Eu lembro quando eu era nova convertida, eu aprendi a orar. Que eu ia orando, pedia tudo em nome de Jesus, né? Claro, a gente aprende que deve se orar assim. Mas, porém, eu pedi algumas coisas que aí uma pessoa me ensinou, que dizia assim a mim, um rapazinho que vocês conhecem, um rapaz bonito chamado Pastor Yalan, ele dizia: amor, quando você orar, dependendo do que você está pedindo, peça a Deus pela graça. Porque pela graça não vai vir mais leve, entendeu? Não vai vir com provação, não vai vir com dificuldade. Então, quando você for pedir algo a Deus, peça pela graça de Deus, em nome de Jesus. Aí fica mais leve para a gente conseguir alcançar aquilo que você está pedindo. Porque tem coisas que é bem difícil, né, queridas? Tem coisa que é muito difícil. E o perdão é uma dessas coisas, né? Quantas pessoas têm dificuldades nos relacionamentos com pai, com mãe, com irmãos, às vezes até entre casais, né? Algo que passaram e não conseguem superar. Mas que isso cai por terra hoje em nome de Jesus. Que você seja liberto dessas raízes de amargura, de ressentimentos.
que Deus possa estar encontrando, né, através do Espírito Santo de Deus, espaço em seu coração, para que você possa ser liberto desse mal, né, para que você possa experimentar como é bom viver, né, agradando a Deus, viver com o coração puro e limpo. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de também compartilhar alguma coisa? Mais alguém gostaria de falar? O estudo é pequenininho hoje, né, gente? É bem curtinho a lição. Bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho. Então, tá todo mundo sabendo de tudo? É bem pequeno e objetivo, né? Objetivo, é verdade, é. É rápido, objetivo. Como diz na minha terra, é curto e grosso. Eu estava lendo esse texto de José, né, na leitura diária, e eu fiquei pensando exatamente nessa posição, meu Deus. E eles ainda mentiram, né? Pois ainda mentiram de novo. Eles fizeram besteira lá no passado, mas que coisa linda essa posição de José. Eles não mudaram, né, Keila? Pois é. Keila, eles não mudaram, né? Não mudaram. Não mudaram. Cheio de dificuldade, não mudaram, mas José mostrou a mudança, né? A dependência de Deus mesmo. E é assim que Deus faz com a gente. Quem está ganhando com isso é José, porque eles com certeza continuaram carregando aquele fardo em cima, né? A gente não tem que se preocupar muito com o outro, no sentido de que ele continua mentindo, ele continua fazendo mal, ele não mudou, não. O que importa é que eu mude, eu preciso mudar. E orar para que aquela pessoa seja alcançada também pela graça do Senhor. Se permita ser alcançada, né? Porque Deus, Ele quer. As pessoas que às vezes não ficam abertas a fazer o que Deus ordena, a fazer do jeito que Deus quer. Muito bom que você falou aí, Keila. Sabe por quê? Me dá um gancho para uma fala. A gente às vezes diz assim, quando Deus tocar no meu coração, gente, Deus tocou, você que não quer fazer. Porque Deus quer que a gente ande certo. Então, assim, às vezes a pessoa dá uma desculpa assim, quando Deus tocar no meu coração, eu vou lá e falo, né? Mas isso sabe que é o orgulho, né? Porque muitas vezes a gente não quer se humilhar, de ir atrás, de pedir perdão, de às vezes até aproveitar uma oportunidade, né? Porque Deus também dá oportunidade, ora ao Senhor. Meu Deus, eu não vou tocar nisso, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, faz tanto tempo, né? Eu não vou mexer nisso, está quieto. Mas Deus também abre oportunidades, né? Ora ao Senhor para que você se livre desse mal. Keila, podemos cantar mais uma canção e depois eu faço a oração. Estou muito feliz de ter aqui o pessoal nós temos visitantes aqui conosco, né? Tem a Juliana e a irmã Odete, que são da Ilha da Conceição, né? Da Congregação da Ilha. Tem também a Cláudia Ribeiro, ela é da Igreja Congregacional em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Bem-vinda, querida. Se ela ainda está aqui com a gente, que tinha saído, não sei. Aí temos as irmãs que já são nossas, né, da Nova Aliança, que estão aqui com a gente. Minha tia, a Sarilda e a Thaís. Tem aqui também o Professor TV, que eu não sei quem é, que está aqui. Patrícia, da Ilha da Conceição. Patrícia, a Patrícia também da Ilha da Conceição, a Ilha da Conceição aqui conosco. Hoje eu lembrei de mandar a Juliana, né? E eu falei assim, de manhã, sabe aquela coisa assim, vou mandar desse Juliana na minha mente. Eu mandei para a Juliana e para a Janete o estudo e também a propaganda no nosso congresso. Então, estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco. Nós queremos informar que os nossos estudos, eles são gravados, tá? E a gente coloca lá no YouTube. O de maio eu demorei um pouquinho a colocar no YouTube, na verdade só coloquei ontem. Mas a gente sempre coloca lá no YouTube, tá? Nós vamos cantar agora, eu lembrei a gente falando muito sobre a graça, e eu lembrei de um hino no Salmos Hinos, um hino de número 135, que fala o seguinte: foi tua graça, Senhor Jesus, e teu imenso amor, que te levaram a morrer por mim, tão pecador. Então foi a graça do Senhor
que levou ele a morrer por mim e por você. E é com essa graça, com a força que vem desta graça e por esta graça, e que nós vamos conseguir seguir nossa vida como Deus quer e realmente nos colocar, perdoar o nosso irmão. Né? Então vamos cantar. Jesus, em seu infinito amor, por mim na cruz morreu. Sim, foi por mim que em terrível dor Jesus ali sofreu. Foi tua graça, Senhor Jesus, e teu imenso amor que te levaram a morrer por mim tão pecador. Deixando a glória celestial, ao mundo aqui desceu e quer levar-me ao lar paternal, na glória lá do céu. Foi tua graça, Senhor Jesus, e teu imenso amor que te levaram a morrer por mim tão pecador. Ali feliz sempre o louvarei com grato coração, meu Salvador e celeste Rei, por sua compaixão. Foi sua graça, Senhor Jesus, e teu imenso amor que te levaram a morrer por mim tão pecador. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, Keila. Obrigada, Ronaldo. Que linda canção, muito adequada. Pois é, queridos, então que nós venhamos nessa noite aprender com o exemplo de José, né? E perceber que no meio dessa situação que José viveu, que a gente possa ter essa consciência do Deus, né, de José, que é o meu Deus e o seu Deus também. Que a gente possa entender os propósitos de Deus na nossa vida, né? Que a gente possa ter essa generosidade de perdoar, de saber que o nosso Deus é um Deus amoroso, perdoador, gracioso, né? E que isso está ao nosso alcance, né? É pela graça de Deus.
e que pelo Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir, né, ser livres dessas situações, dessa falta de perdão, que nós possamos clamar ao Senhor, se porventura alguém passa alguma situação como essa, né, que você possa fazer essa oração hoje, para que você seja liberto desse mal e possa gozar da leveza que é ter paz no coração, né? Ter paz na alma, paz no espírito. Então vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua preciosa presença, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor se importa com as nossas vidas, porque através dessa lição, Pai, nós entendemos e compreendemos, Senhor, que pela graça de Deus nós podemos perdoar os nossos irmãos. E pela graça, Senhor, nós podemos ser livres, Senhor, dessas algemas que nos prendem, Senhor, ao passado, a uma situação que porventura, Senhor, alguém possa ter vivido, alguma situação, Pai, de abuso, alguma situação, Pai, de traição, situações de humilhação. Senhor, queremos nessa hora ser livres, Senhor, sermos libertas, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal, Senhor. Queremos, Senhor, pedir, Senhor, Espírito Santo de Deus, libera isso do nosso coração, da nossa mente. Queremos, Senhor, te pedir, Deus, toma, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas. Queremos te agradar, queremos te imitar, Paizinho querido. Dependemos do Senhor. Ó Deus, não é fácil. Sabemos que cada pessoa aqui tem uma história de vida, uma caminhada, mas sabemos que isso é possível, Senhor, através da oração. Então nós nos rendemos e nos colocamos agora, Senhor. Nós não queremos ser mais as mesmas. Nós queremos ser libertas, Senhor, se porventura em nós alguma raiz de amargura, alguma falta de perdão, que seja, Senhor, liberta em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Encontre, Senhor, no nosso coração, se porventura está resistente, que caia por terra em nome de Jesus, que nós venhamos nos desarmar, Senhor, que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor, e que o Senhor nos perdoe, Senhor, pela resistência muitas vezes, Senhor, que temos, Pai. Ó Deus, nos ajuda pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque pela graça que nós somos salvos. Obrigado que pela graça, Senhor, o Senhor nos alcançou. Então abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa a nossa casa, abençoa, Senhor, os nossos familiares. Alguma pessoa, Senhor, que agora nos vem à mente, que nós possamos também estar intercedendo por elas, para que elas sejam livres, Senhor, para desfrutar, Senhor, da paz de espírito que só o Senhor pode dar. Muito obrigado por esta reunião abençoada. Obrigada pelas nossas irmãs, Senhor, que estão nos visitando nesta noite. Recompensa cada uma, que a palavra tenha alcançado o coração das tuas filhas, que elas não saiam daqui como entraram. Abençoa as nossas irmãs, Senhor, da nossa igreja. Visita cada uma de maneira particular. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Venha aperfeiçoar em nós, Senhor, teu caráter cristão. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro, por esse momento tão agradável na tua presença. Perdoa as nossas faltas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência comigo, tá? Muito obrigado por poder compartilhar com vocês, né, desse tempo juntas, né, e que o Senhor possa estar completando aquilo que eu não consegui transmitir. Amém. Amém? Amém, foi ótimo. Vamos abrir Maravilhoso. Está com você. Bora fazer a foto, né, Keila? vamos. Câmeras aí. Só tem mulher bonita na sala. Eu quero agradecer também a Sônia Aluna é amiga da Ilma, ela sempre está com a gente. Obrigada, eu esqueci de... Seja bem-vinda. Ela é tão nossa já agora, aí, já né? De casa, né? De casa. Super de casa. Vamos tirar a foto bonita aí, pra gente guardar. O pessoal aqui ainda está para fechada, pode abrir? Vamos abrir. Eliseu pode sair na foto também, Eliseu. Patrícia, obrigado, Patrícia. Rosane, e aqui também Rosane Fanqueiro. Eu não sei se é de lá daí da Conceição também. Aí, então vamos lá, eu vou tirar, hein? 1, 2, 3 e já sorriso.